Refrão de hoje eu tenho a honra de receber o maestro, pianista, arranjador, compositor, Gilson Peranzeta. Gilson, muito obrigada pela sua presença aqui no Refrão. Eu que agradeço, querida, eu que agradeço, muito. Olha só, o Quincy Jones disse que você está entre os melhores arranjadores do mundo para ele, que é o melhor arranjador do mundo. Ele é sensacional. Como é que foi receber esse elogio? Olha, eu não sabia, eu estava em casa no dia que eu assisti esse programa, eu estava em casa assistindo televisão e começou a passar esse programa com a entrevista do Quincy, quando o entrevistador pergunta, né, quais eram os 5 melhores arranjadores para ele, e ele citou o Legrand, Michel Legrand e Nelson Riddle e tal, e aí que Gilson Peranzeta. A sensação que eu tive foi de flutuar. Sabe, assim, na cama, eu digo, caramba, será que eu ouvi isso mesmo, cara? Mas eu fiquei assim... E o meu contato com ele lá nos Estados Unidos foi muito bom, foi muito positivo, sabe? Eu me lembro que ele só falava uma palavra em português que era um palavrão, então ele ficava... toca uma música para eu ouvir, aí eu tocava uma composição minha, ele batia palmas, até brinquei com o Ivan, falei, tá vendo, Ivan? Os ídolos também... o Ivan Lins. Os ídolos também aplaudem, cara. Olha que coisa linda, não é? E aí meu contato com ele foi muito, muito, muito lindo. Ele até me pediu que ficasse em Los Angeles, que ele ia viajar por um mês e a Sarah Vaughan estava voltando para que eu gravasse um disco piano e voz com ela. Mas eu comecei a me sentir muito só lá em Los Angeles, uma cidade que é tudo muito longe, tudo não sei o quê, não tem um botequim, não tem, sabe? Você não tem como conversar com os amigos. É um negócio estranho. Tudo é business, tudo é, sabe, business. Aí eu peguei um avião, vim embora, esperando que ele me ligasse, mas lê do engano. E ele ouviu um disco, uma produção sua, com a Nana Caymmi, né? Foi aí que ele tirou essa ideia de um arranjo incrível da sua parte. Como é que foi esse disco com a Nana? Foi muito, mas esse disco com a Nana foi muito lindo, mas o disco que eu cheguei em Los Angeles, quando eu cheguei, tinha um disco, uma cantora que ele tinha feito um disco, e eu peguei para dar uma olhada e tinha o Começar de Novo, que eu tinha gravado com a Simone para uma abertura de uma série de televisão e tal. Aí eu falei, poxa, eu queria escutar isso. Aí o rapaz que estava no estúdio botou para ouvir. Eu tinha feito o arranjo com um cello, um piano, baixo, bateria, tal, e um guitarrista, o alemão, lá de São Paulo. Aí eu comecei a ouvir, e o piano, que era o Herbie Hancock que estava tocando. Aí a introdução era minha, o arranjo era todo meu, todas as frases, tudo. Aí eu peguei o disco para olhar, estava assim, The Island, que chama em inglês. Começar de novo, música de Ivan Lins, Vitor Martins, arranjo de Quincy Jones e Gilson Peranzeta. Que coisa! Aí eu liguei para ele, né? Eu falei, Quincy, eu gravei essa música em 80, você gravou em 82. E eu estou lendo aqui que o arranjo é seu e meu. Como assim? Como assim? Ele disse assim, olha, eu só gravaria essa música se tivesse esse arranjo e essa introdução. Você faça o que você achar melhor, mas só assim. Eu falei para o Ivan, digo, para que a gente brigar, bicho, com uma condecoração dessa, né? Na verdade é um prêmio, né? Foi uma coisa tão linda. Eu falei, bicho, vamos deixar isso quieto. Então, me conta, e aí você procurou um advogado? O advogado do Ivan, né, da editora, falou, olha, vocês têm que procurar um advogado, assim, tipo assim, um advogado melhor de Nova York e judeu, porque aí não tem erro. Eu digo, bicho, não vou procurar nada. Ivan, deixa isso para lá, arrumar uma inimizade por nada, cara, por nada. E aí, logo em seguida, ele gravou Love Dance, minha, do Ivan, né, e do Paul Williams, com letra de inglês, com o Take Six, com a Sarah Vaughan e com o George Benson, no disco Back on the Block. E isso acabou te abrindo as portas lá para fora? Com certeza, porque o Love Dance virou trilha, né, de série de televisão, de filme. Isso foi muito bom para mim, muito, muito, muito bom. Sabe? E o arranjador, ele tem uma coisa interessante, né? Ou ele melhora, né, a interpretação que ele tem
e ele dá para a música que já existe, né? Ou ele destrói. Isso. Né? Como é que funciona isso no teu trabalho? Como é que você faz as leituras? Eu faço o seguinte... E se você concorda com isso, Não, né? claro que sim. Eu faço o seguinte, eu pego uma música, quando não é música minha, eu toco ela, por exemplo, esse caso do Começar de Novo, né? Eu fiz o arranjo aqui em Brasília, nesse teatro aqui, hoje soube que não está aberto. É o Cláudio Santoro. Cláudio Santoro. Eu fiz lá no Cláudio Santoro esse arranjo. Fui para lá de dia, né? E fiquei trabalhando, tocando lá e tal. Então eu penso da seguinte forma, a música não é minha, eu tenho que tocar ela muito para sentir que ela também faz parte, passa a ser minha e que eu posso fazer uma introdução, que eu posso mudar a harmonia, que eu posso fazer ponte, um interlúdio, fazer um final. Isso tudo sem macular a melodia, né? Porque você não pode fazer um arranjo e destruir a coisa melódica em função do teu ego. Olha como eu sou demais, vou mudar a harmonia e a melodia fica horrorosa. Não acho isso legal. Então, eu procuro fazer dessa forma para valorizar a melodia que não é minha. E, graças a Deus, tem dado certo. É assim que eu faço. Com a maior humildade possível, porque eu sempre brinco com meus amigos falando o seguinte, a música é a minha religião, o palco é a minha igreja, o piano é o altar onde humildemente eu faço as minhas orações. Aliás, você é maestro, né? E o piano foi o escolhido. Como é que começou essa paixão, né? E qual foi a tua principal inspiração? Minha mãe tocava bandolim e ela dava aula de piano sem tocar piano. E os meninos, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, de um bairro chamado Braz de Pina, e era pertinho da favela, umas 2 ruas. Então ela dava aula para essa meninada da favela, né? Tudo grátis, tudo de graça. E eles passavam para a escola, e ela não tocava piano, ela tocava bandolim. Então ela fazia uns saraus aos sábados, sabe? Minha avó cantava, meu avô tocava violão, meu tio tocava também violão, o outro bateria. E eu fui me influenciando por isso, não é? Então ela colocou a mim e meu irmão para estudarmos acordeon, porque meu pai não tinha possibilidade na época de comprar um piano. Aí começamos a estudar acordeon. E assim foi. Uns 2 anos ou 2 anos e pouco depois, passamos para o piano. Sabe? Continuei tocando. Todas as gravações do Ivan que tem acordeon, sou eu que toco. E aí passamos para o piano e aí eu me apaixonei pelo instrumento e estou com ele até hoje. A gente vai fazer um pequeno intervalo, vou ter que interromper agora, mas a gente volta daqui a pouquinho, tá? Tudo bem. O refrão faz uma pausa, a gente volta já. Vê se acalma essa boiada, vê se avisa a meninada, vê se muda esse destino. Zé Antônio e Felamino, vem aí um temporal. Siriema já anunciou, Juriti já se aninhou, Tatu Bola já se intocou, Camaleão já mudou de cor. Bicho brabo se amansou, bicho manso ainda não parou. E o refrão está de volta com o maestro, pianista, compositor, arranjador, Gilson Peranzeta. Gilson, continuando nosso papo, falando da amizade que você tem com Ivan Lins, que já tem aí 45 anos. 45. Né, e rendeu, inclusive, recentemente um álbum, Cumplicidade. Qual é essa tal cumplicidade entre vocês? É uma coisa assim, o Ivan diz que nós somos siameses, irmãos siameses. Só que nós nascemos com o rosto colado. Na hora de fazer a operação, o cara não deu para deixar os dois com o mesmo rosto.
Então, por isso eu sou assim e o Ivan é do jeito que ele é. Então, nós somos, eu chamo ele de Siamã e ele me chama de Tia Gilson. Então, comecei a tocar com o Ivan quando eu vim da Espanha, morei quase 4 anos na Espanha. Vim em 74 e um amigo meu, Ricardo Pontes, saxofonista, que tocava com ele na época, falou: Gilson, vamos lá assistir um ensaio com o Ivan e tal. Aí eu fui. E esse ensaio durou 11 anos. Nunca mais deixei de trabalhar com o Ivan, de tocar, né? Porque acho que músico não trabalha, porque quem trabalha no que gosta, todo dia é feriado. Eu assisti, inclusive, o show de vocês dois, né? Eu achei lindo, achei linda o seu arranjo, achei muito pertinente, inclusive, as suas tiradas, que são caracteristicamente jazzísticas, né? Aliás, parabéns. Obrigado, né? E eu queria saber um pouco mais aí do Cumplicidade. Cumplicidade foi no aniversário da Leni, o passado, lá no Rio. E aí a mulher do Ivan, a Valéria, nós estávamos no camarim conversando, ela falou assim: então vocês não vão marcar isso numa gravação, essa amizade de vocês? Que coisa estranha. O Gilson fez todos os arranjos desses discos, todos, de 74 a 85, e vocês compõem, fizemos coisas para fora, lá para a América, tocado com sinfônica, minha e dele. E vocês não fazem nada, cara, porque não vão gravar um disco? Aí eu falei assim: vamos gravar, Ivan, vamos. Aí marcamos e gravamos um disco, foi gravado em 2 horas e meia. Foi uma coisa assim maravilhosa. Deu super certo, foi super cumplicidade. Cumplicidade mesmo. Então, eu quando parei de tocar, né, quer dizer, de fazer shows com o Ivan, continuamos juntos, sabe? Compondo, e às vezes encontrando, batendo papo, não sei o que e tal. É uma amizade muito linda, que não terminou com essa separação de show. Tem uma composição de você em Setembro que acabou virando aí uma trilha para a série Dallas. Isso. Né? Uma série de grande repercussão lá fora, nos Estados Unidos, Isso, né? Ela é premiadíssima. E como é que foi isso? Setembro acabou caindo no gosto de um produtor estrangeiro? Como é que aconteceu? Isso foi, na verdade, o Quincy também gravou essa música no Back on the Block com o Take Six e a Sarah e o George Benson. E essa música começou a crescer e todo mundo gravar nos Estados Unidos. E foi assim uma coisa maravilhosa, porque nós não esperávamos isso, né? Então devemos esse sucesso da composição ao Quincy. Como é que é você ter aí suas músicas, né, na voz de George Benson, Sarah Vaughan, né? O que te dá como músico você ouvindo a tua composição na voz, né, desses grandes intérpretes? Olha, eu vou te falar uma coisa. A penúltima cantora que gravou o Love Dance foi a Nancy Wilson. O nome do disco chama Love Nance. Na festa de aniversário dela, ela mostrou a música para Barbra Streisand, que foi a última gravação agora da Barbra Streisand, do Love Dance. Eu te falei, vou te falar outra vez, eu me sinto assim, o cara mais... Porque a música é igualzinha à mulher. Igual. Eu posso dizer assim, eu quero namorar aquela moça. Se ela não quiser, eu não vou namorar ninguém. E a música é igualzinha. Você pode dizer, eu vou ser músico, eu quero. Se ela não te abraçar, não vai ser. Então, isso tudo é dedicação, trabalho, dedicação e essa coisa que eu tenho esse contato assim, quase religioso com a música. Sabe? Eu cuido da minha música dessa forma. Como é que foi seu encontro com um outro grande maestro, Tom Jobim? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ele me ligou pedindo que Gilson, eu vou ter que viajar. E amanhã o Oscar Castro Neves está chegando com os arranjos do Gabriela, do filme. Eu não vou poder gravar. Você pode gravar? Ele nunca tinha entrado em contato comigo. Aí eu fui, gravei. 3 dias depois eu estava no estúdio, ele chegou da viagem, ouviu e gostou muito. Logo em seguida eu fiz um arranjo para Gal Costa,
que chama, uma música dele que chama Borzeguim, e o arranjo de cordas e bases é meu. Aí ele foi ouvir no estúdio, eu não estava. Quando eu cheguei para a gravação da tarde, ele falou assim: Gilson, eu nunca mais gravo corda dos Estados Unidos. Depois do que eu ouvi, eu disse: bicho, tem um mestre lá, que chama Klaus Orgelmann, esse cara é professor, é o mestre, né? Ele disse: não, mas eu adorei o arranjo e tal. Eu falei: pô, muito obrigado, beleza. Então, depois eu gravei também uma participação no disco da Banda Nova, e ele foi para Nova York nessa época, eu gravei no lugar dele. E eu te falei que um dono de uma fábrica em São Paulo comprou no Japão esse disco, que foi caro. Ele pegou o produto, venderam para ele como se fosse a banda toda, com tom e tal, mas eu falei para ele: não é não, isso aí fui eu que gravei. Mas pode tirar meu nome, bota o nome do Tom, não tem problema nenhum. Esse cara é mestre, pô. Deixa ele aí, não tem problema. Teve também uma experiência sua como maestro, a convite de Billy Blanco, Sim. a Sinfonia do Rio. Isso. No começo eu relutei, sabe por quê? Eu tenho um profundo respeito, um profundo amor pelo Radamés Inhata. Estudei um pouco de piano também com a irmã dele, com a Ida, né? E eu tenho um profundo carinho por ele. E o arranjo da época dessa música é do Radamés. Mas o Billy falou: não, Gilson, eu quero que fique um pouco mais atual e que você cresça a instrumentação, que foi pequena e tal. Aí gravamos com a Orquestra Sinfônica lá na Sala Cília Meirelles, no Rio. Para mim foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, assim, sabe, o interesse dos músicos. Eu estava para entrar, né? E aquele negócio que o maestro entra depois dos músicos, eles entraram, sentaram. Todos que passavam por mim batiam no meu ombro e falavam: nós vamos arrasar, nós vamos arrasar. Quer dizer, eles estavam participando do meu arranjo como se também fossem deles. Aquilo para mim foi, sabe? Então eu acho que é isso aí. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente vai continuar essa nossa conversa que está ótima. Obrigado. O refrão faz mais uma parada e a gente volta já. O refrão está de volta no último bloco e eu converso com Gilson Peranzeta, pianista, maestro, arranjador, compositor. Gilson, a gente estava falando ainda das suas composições, são mais de 50 álbuns. Isso. Qual que é o resumo da obra? E eu estou agora preparando um outro. Acabei de gravar um com o Mauro Senise, que nós temos um duo há 29 anos, que é um disco sobre trilha sonora. Então, só o duo, piano, saxofone e tal. E já estou começando a ensaiar também com o David Chult, um cellista, um outro CD com composições minhas e músicas também eruditas e tal. E eu tenho uma pasta que eu, quando fiz 60 anos, eu me dei um presente de voltar a estudar clarinete. E aí eu comecei a compor para clarinete, para vários amigos que tocam clarinete, sabe, dedicando choro, Paulo Sérgio Santos, Proveta. Então, tem uma pasta também para ser gravada e estou pensando por qual que eu vou começar. Então, eu não paro, eu fico sempre, sabe? E tem um álbum, inclusive recente, você faz aí uma homenagem a um grande músico do jazz, Oscar Peterson. Isso, Por que Oscar Peterson? O Oscar Peterson foi o primeiro jazzista que eu ouvi, eu era bem jovem, e um programa que se chamava Um Piano a Cair da Tarde, da Rádio Eldorado,
E eu estava ouvindo e ouvi esse cara tocar esse músico. E eu fiquei assim maravilhado, encantado com isso. Aí fui procurar e comecei a ouvir tudo que eu podia. Naquela época comprávamos discos importados, né? Numa loja que até fechou lá no Rio, os long plays e tal, e eu ouvi tudo que eu podia do Peterson, tudo. E aí eu falei para Eliana, minha mulher, que é minha produtora, eu digo, olha, eu não quero morrer sem fazer uma homenagem a esse cara que foi meu mentor. Aí gravamos esse disco, foi gravado ao vivo, no último dia do show, no Banco do Brasil, no Rio. No último dia, um amigo nosso que tem um sistema de gravação ao vivo, foi lá e gravou. Digo, olha, Gilson, é o seguinte, ele falou, errou, acertou, não tem volta em estúdio para consertar. Mas, graças a Deus, o trio, ninguém, foi uma maravilha. E como maestro, pianista que você é, você também gravou Prelúdios de Cláudio Santoro. Sim. Tem seu lado erudito, Sim. né? E também gravou Baquianas na sua leitura de Villa-Lobos. Isso. Eu queria que você falasse a respeito de Villa-Lobos, né? Para um músico, o que representa tocar Villa-Lobos e principalmente com essa sua leitura jazzística? O Villa-Lobos é um gênio, né? Ele não foi, ele é. Porque as pessoas só morrem na medida que você não fala deles, né? Ele está vivo, está presente. Ele era um cara assim incrível. Ele escrevia deitado no chão, com criança correndo, a família ouvindo novela, e ele tinha um ouvido interno. Ele escrevia, podia fazer o que quisesse, para ele não importava. Esse cara, ele foi assim, para mim, um marco na música brasileira. A gente não pode deixar de falar nesse cara, nesse músico, nesse maestro. Sabe, incrível, um cara maravilhoso. E a tua leitura é muito particular, né? Você estava me contando que você chega a um limite do respeito. Põe o seu jeito, mas não deixa... mantendo o respeito ao músico. Com certeza. Eu reharmonizei a música toda. Tem solos, improviso, de piano, de saxofone, sabe? É um trio e tem cellos também. Esse é de um disco com 8 cellos, que era a formação da Sinfônica, né? 8 cellos, que ele usou muitas músicas com essa formação. Então eu fiz com a formação que ele usava, só que botando a minha assinatura, sem macular o que ele deixou. O que você pretende aí para frente? O que ainda tem planos de fazer outras releituras, outros álbuns? Qual que é a ideia de futuro? Eu tenho várias composições já prontas, né, como eu te falei, para piano e orquestra. Tenho várias coisas lá que eu preciso tocar, estudar para poder fazer os álbuns e tocar. Porque a música, eu quero que a música fique perene, sabe? Assim, as coisas lindas que a música traz, sabe? Que os jovens possam ter esse contato, arrastar os jovens para música boa, sabe? Isso é a minha intenção de poder seguir até a hora que eu for lá para a orquestra lá de cima, né? E a parceria com a Leni Andrade? Como é que é tocar para essa diva da música, essa diva da voz? Olha, a Leni, quando nós gravamos o primeiro disco, foi um repórter, um jornalista lá em casa, entrevistar e tal. E aí ele me perguntou o que era a Leni na minha vida. Não é isso que você está me perguntando. E eu respondi para ele o seguinte, a Leni é a nota que falta no meu acorde. Que lindo! Aí ele virou para mim e disse assim, tem café aí? Eu digo, tenho. Aí fui lá, peguei o café. Eu disse, bom, e agora vamos continuar? Ele disse, não precisa falar mais nada, está tudo certo. E é um prazer tocar para uma diva, maravilhoso, né? Porque ela tem um ouvido, né, muito apurado, além de ter estudado piano, então ela sabe os caminhos harmônicos, sabe para onde vai, tá, ela segue. É muito lindo. E nesse trabalho vocês tocam Cartola. Cartola, né? Nelson Cavaquinho, E vamos tocar também outras músicas, sabe? Como Saigon, Chove Lá Fora, do Tito Madi,
Então, ela é incrível. Claro, com o arranjo do melhor arranjador, segundo Quincy Jones. Eu agradeço. Eu é que agradeço. Obrigado, querida. A entrevista Obrigado. que você deu pra gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Infelizmente, a gente está terminando o programa, mas queria que fosse mais. Muito obrigada. Obrigado a você, querida. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação no site da tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão. Até lá. Turn up the quieter.